A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 18 de agosto. Outra vez estaremos ouvindo a nossa guia turística Aline, andando e passando pelas ruas por onde Jesus, quando aqui esteve, passou. E no bloco seguinte você estará ouvindo a primeira parte de uma mensagem ministrada por este que vos fala em nossa igreja. Sem perda de tempo, fiquemos com a nossa guia turística Aline. Shalom e bem-vindas de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém, em Beit Fag, do outro lado do Monte das Oliveiras. E hoje nós vamos fazer juntos o mesmo caminho que Jesus fez na sua entrada triunfal a Jerusalém, no domingo anterior ao domingo da Páscoa. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Hoje, pessoal, está uma tempestade de areia aqui, por isso vocês podem ver que parece que tem uma nuvem branca sobre tudo, mas eu quero que vocês olhem nessa direção, porque para cá fica a cidade de Betânia, a cidade de Marta, Maria e Lázaro, e ela fica simplesmente 2 quilômetros daqui. A diferença é que hoje em dia a gente está aqui em Israel e Betânia fica do lado de lá, ela já faz parte da autoridade palestina. Eu tenho programado ainda de a gente visitar juntos vários lugares da autoridade palestina, isso inclui também Betânia. Mas hoje o assunto é a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. E por isso nós estamos aqui em Beit Fag, em frente à principal igreja do lugar. A propósito, Beit Fag em aramaico quer dizer a casa dos figos não maduros. E aqui, nesse lugar, vai ser onde Jesus ordena os seus discípulos irem e buscarem o jumento, onde ele vai fazer o caminho até entrar a Jerusalém. Mas nós hoje não temos jumentinho e sim a gente vai fazer os mesmos passos que Jesus fez, mas caminhando. Então a gente está agora caminhando a partir de Beit Fag e a gente vai ver que coisas incríveis tem pelo caminho. Então, pessoal, a gente está agora subindo para o ponto mais alto do Monte das Oliveiras e é realmente uma subida bem puxada. E agora, à nossa frente, do outro lado do muro, a gente já consegue ver uma construção e essa é a igreja de Pater Noster, que quer dizer a igreja do Pai Nosso. Segundo a tradição cristã local, foi aqui, nesse lugar, dentro de uma gruta, onde vai ser uma das vezes que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos. Está escrito Yerushalayim Arim Savivla, que quer dizer Jerusalém, as montanhas a rodeiam. E a montanha mais alta entre elas é aqui o Monte das Oliveiras. Então essa grande montanha, aos pés dela de um lado, fica a cidade de Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Subindo, a gente passa por Beit Fag, onde a gente começou nessa caminhada, e a gente chega no pico do Monte das Oliveiras, onde a gente está agora. E vai ser esse o caminho que Jesus fez, até lá embaixo o Vale de Cedron, e ele vai entrar pelo Portão Dourado, que a gente vê ele lá já. Então, na realidade, o Monte das Oliveiras, ele não é considerado parte de Jerusalém nessa época, e sim, ele é do lado de fora das muralhas. Outra prova disso é esse cemitério. Judeus são sempre enterrados do lado de fora das muralhas da cidade, e esse cemitério já existia nos tempos de Jesus. Mas vamos agora pegar e começar a fazer essa descida colossal e ver muitos lugares fantásticos pelo caminho. A última semana de Jesus em Jerusalém vai ser uma semana que vai mudar a história de toda a humanidade. E por isso é importante a gente entender a importância do lugar que a gente está agora. A gente está literalmente no lugar onde começa, onde abre essa semana colossal. Então, literalmente, aqui é onde começa o novo capítulo para a história do mundo.
E quando Jesus percorre esse caminho, recebem ele cantando salmos, principalmente o Salmo 118, versículos 25 e 26. E eles são os seguintes em hebraico: Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Etzlichana, Baruch haba Beshem Adonai, Berachnuchem mi Beit Adonai. Chegamos agora em Dominus Flevit, que quer dizer o Senhor chorou, e daqui um pouquinho a gente vai entender o porquê do nome do lugar. Mas antes disso, a gente está vendo aqui à nossa direita uma pequena escavação arqueológica e a gente vê essas caixinhas de pedra que na realidade são ossuários. Parte deles, inclusive, dos tempos de Jesus, lembrando que isso aqui é um cemitério desde aquela época. E Jesus chegando aqui, ele vê o quê? O Templo de Jerusalém, onde hoje em dia está a cúpula dourada, se via o Templo de Jerusalém. E aí, como está escrito em Lucas 19:41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus prevê a futura destruição da cidade de Jerusalém e por isso ele chora por ela. E por isso esse lugar até os dias de hoje é conhecido como Dominus Flevit, que quer dizer em latim o Senhor chorou. E vamos agora entrar juntos e ver a igreja em si. Entrando nessa pequena igreja que foi construída pelo arquiteto italiano Antonio Berluzzi, a gente vê que ela é bem simples e a maior parte das igrejas aqui da Terra Santa realmente são, mas olhem que vista incrível a gente tem desse lugar. Uma pergunta que seguidamente é feita é como a gente sabe que esse é realmente o lugar de Dominus Flevit, o local onde Jesus vai chorar, como está escrito no livro de Lucas? A gente tem que buscar os restos arqueológicos do lugar. Então, a gente vê aqui uma igreja moderna, quer dizer, uma igreja do século XX, mas embaixo dela tem restos bem mais antigos. Entre eles, tem esse mosaico. A gente está literalmente agora caminhando, pessoal, no mosaico da época bizantina, que é o primeiro período cristão de Israel, e pelas inscrições do lugar aqui também, a gente sabe que esse local já era conhecido como o local do choro de Jesus, e a gente consegue ver também aqui o ápice da igreja. Então, pessoal, esse local, por exemplo, e a maior parte dos locais que a gente conhece, a gente tem restos bizantinos que nos ajudam a nos conectar com a história do lugar. Aqui agora a gente consegue ver a igreja pelo lado de fora dela, mas vamos agora seguir o nosso caminho, seguir os passos de Jesus a Jerusalém. E aqui nesse jardim lindo, eu quero trazer a vocês a pergunta ou a questão de por que Jesus veio montado num jumentinho. A gente tem duas questões. A primeira é, obviamente, por causa das profecias bíblicas do livro de Zacarias. Mas a segunda também é porque o jumentinho ele é extremamente simbólico. Um rei, naquela época, se ele vinha montado em cima de um cavalo, é sinal que ele está preparado ou disposto a guerrear. Mas se um rei vinha montado num jumentinho ou num burro, quer dizer que ele veio em paz. Então, essa descida que Jesus fez pelo Monte das Oliveiras, montado num jumentinho, ele está dizendo a todas as pessoas aqui da região que ele veio em paz. E enquanto Jesus estava no caminho, as pessoas iam à frente dele e jogavam roupas, ramos, folhas. Por quê? A gente conhece essa tradição já do Antigo Testamento, do segundo livro de Reis 9:13. Quando se vai e se dá honra a uma pessoa, é isso que se fazia. Então as pessoas estão honrando a chegada triunfal de Jesus a Jerusalém. Por que esse lugar se chama o Monte das Oliveiras? Por causa da quantidade de árvores de oliveiras que tem, e inclusive essa que a gente está passando embaixo dela, ela está cheia de azeitonas, como a gente consegue ver aqui.
as azeitonas pretas. E só por curiosidade, pessoal, as azeitonas verdes e pretas são exatamente a mesma planta e a mesma árvore. No momento que elas são colhidas cedo, elas são azeitonas verdes, e se a gente deixa elas no pé por bastante tempo, como essa árvore aqui, que ninguém passou para colher, então elas se transformam em azeitonas pretas. Mas vamos seguir o nosso caminho. O vídeo de hoje é dedicado à entrada triunfal de Jesus, que aconteceu no domingo anterior ao domingo da Páscoa. Em algumas igrejas também é conhecido como o Domingo de Ramos. Mas Jesus teve muitas outras vezes aqui no Monte das Oliveiras. É um local muito especial para ele e um local onde ele vinha também orar. E outra passagem de Jesus que aconteceu aqui é nesse lugar. Aqui dentro fica o Jardim de Getsêmani, e foi aqui onde ele veio na quinta-feira, depois da última ceia. E vai ser esse local onde ele vai suar sangue, onde ele vai passar sua agonia e onde ele vai ser preso pelos soldados e levado à casa de Caifás. E agora a gente chegou no ponto mais baixo da nossa caminhada, que é o Vale de Cedron, que aparece também várias vezes na Bíblia. E daqui a gente vai voltar a subir para o Portão Dourado, que a gente já consegue ver ele ali nas muralhas. E agora a gente está chegando na Cidade Velha de Jerusalém. Nos tempos de Jesus, a cidade tinha 12 portões, hoje ela tem somente 8. Então o perímetro da cidade mudou um pouco, mas esse portão justamente que a gente está vendo aqui, ele hoje em dia se chama o Portão dos Leões, mas ele é conhecido nos tempos bíblicos como o Portão das Ovelhas. Ele aparece inclusive em João 5, porque o tanque de Betesda, que também é conhecido como o Tanque das Ovelhas, fica bem pertinho daqui. Mas a gente não veio para cá por causa do Portão dos Leões ou das Ovelhas, e sim a gente veio por causa do Portão do Messias, o Portão Dourado, o Portão da Misericórdia. Ele fica logo ali, então vamos caminhar juntos e entrar lá. E agora a gente entrou num cemitério de novo, mas não o mesmo cemitério que a gente estava antes. Esse cemitério aqui, ele é um cemitério muçulmano, e ele é bem posterior aos tempos de Jesus. Então, nos tempos de Jesus, essa área aqui era aberta e descampada. E aqui à nossa direita já a gente consegue ver o Portão Dourado. E aqui, pelo Portão Dourado, também conhecido como Portão de Rahamim, o Portão da Misericórdia, vai ser por onde Jesus entrou. E aqui ele passa e sai já de frente aonde ficava o Templo de Jerusalém. Mas nesse ponto a gente consegue ver também, além do portão, todo o Monte das Oliveiras, boa parte do caminho que a gente fez hoje. Então a gente começou do outro lado do Monte das Oliveiras, a gente subiu e fez toda essa descida. E aqui também a gente vê muito bem o tamanho do cemitério judaico. Desse lado ele segue dando a volta na montanha. A gente consegue ver ali uma pequena capela que é de Dominus Flevit, que é onde a gente teve o local que Jesus chorou. E na parte mais de baixo, o Jardim de Getsêmani, que a gente passou também na frente dele. E depois a gente fez toda essa subida. Espero que tenham gostado do nosso passeio do dia de hoje. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para mais vídeos. E a gente se vê na próxima. Boa noite a todos, graciosa paz. Você que está em casa, naturalmente, por conta desse frio, esse clima gostoso. Eu estava dizendo hoje à tarde, um clima suíço, né? Que não temos em todos os lugares neste país. E algumas regiões estão realmente fazendo muito frio, a exemplo de Campina Grande, por isso estamos sentindo a ausência de muitos irmãos. Eu creio que muitos não vieram, por conseguinte, devido à frieza, né? E a gente tem que se precaver mesmo. Aí você diz, pastor, o senhor está de camiseta aí? Sim, eu estou de camiseta. Para lembrar você que está em casa e você que está aqui, que você deve vestir essa camisa do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Isso para que nós celebremos uma festa bonita, bem celebrada, de 11 a 15 de novembro. Você já vai deixando aí anotado em sua agenda para que você possa estar conosco.
Amém? Irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus, que nós temos muita coisa hoje que estudar, no livro de primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, até o verso, capítulo 5, verso 5 ao versículo 9. Vamos ler. Capítulo 5, 1 Pedro, versos 5 a 9. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quem pode dizer amém? Podem sentar, irmãos. Nós vamos dar um título, porque cada vez que a gente está estudando essa carta de Pedro, nós temos que considerar o contexto que Pedro estava falando sobre uma variedade de assuntos, mas todos relacionados à perseguição. Lembrando que nos dias primitivos, nos dias da igreja que estava em forma embrionária, o Império Romano, através do imperador Nero, perseguia os cristãos sem dó e sem piedade. E essa carta de Pedro, principalmente, ela foi escrita para encorajar os cristãos, para fortalecê-los, para que eles tivessem ânimo, eles não desistissem diante das ameaças. Alguns eram presos, outros eram açoitados e alguns eram mortos. Então esta carta teve essa finalidade. E aí nós vamos dar um título a esse estudo de hoje: Conselhos práticos em meio às perseguições. Eu vou repetir o título que nós demos para esse estudo de hoje: Conselhos práticos em meio às perseguições. Nós, portanto, não podemos nos desvencilhar do teor dessa carta. Nós temos que trabalhar em cima disso aqui. E é por isso que você viu na última semana o pastor Júnior, quando falou sobre o capítulo 5, versos de 1 até o versículo 4, ele iniciou esse estudo mostrando o que Pedro, ele reforça no versículo 5. Ele usa o verbo rogar. Rogo-vos, pois, aos presbíteros. E no versículo 5, ele diz a mesma coisa: rogo igualmente aos jovens. Bom, nós temos que analisar aqui que a princípio ele estava se dirigindo aos líderes, pastores, aos anjos da igreja. Por isso que ele começa no capítulo 5 dizendo: rogo-vos aos presbíteros, rogo aos presbíteros, pois aos presbíteros. E aqui nesse versículo 5 ele torna a mesma expressão: rogo igualmente aos jovens. Porque Pedro estava se dirigindo agora aos jovens? Nós vamos ver que, à luz do texto, os jovens, por serem bem moços e muitos imaturos e sem muito lastro para sofrer qualquer tipo de provação, de perseguição ou de martírio, eles estavam vulneráveis a optar por não confessar o nome de Jesus por amor à pele, para não sofrerem perseguição
ou quem sabe até de serem também torturados ou mortos. A igreja, meus irmãos, é composta de várias classes sociais. Eu tenho dito que a igreja é uma sociedade, uma associação heterogênea sobre todos os aspectos. Tem a criança, tem o adolescente, tem o jovem, tem o adulto e tem as pessoas da terceira ou ditosa idade. Então, para cada uma dessas pessoas, dentro do seu âmbito da classe social, a gente tem que dirigir uma palavra de acordo e conformidade com o seu estado emocional, a sua vida, seus limites. Então é claro que para isso nós temos na escola dominical, EBD, departamento infantil, porque vai se falar para a criança de acordo com o entendimento dela, a linguagem dela, para que ela absorva a palavra. Os adolescentes é um outro aspecto. Os jovens também, os adultos também, cada um dentro da sua conjuntura. E como é uma classe heterogênea sobre todos os aspectos, eu quero dizer que é muito difícil para um pastor, para um líder, saber atender a todos, de modo que todos se sintam alimentados, edificados, fortalecidos pela palavra. Não é coisa fácil. Eu queria até fazer uma proposta: se você passasse um dia exercendo a atividade pastoral, um dia apenas, você ia dizer, isso é negócio para quem não tem juízo, ou para quem não tem sensibilidade, porque eu não suportava isso. Mas é que quando Deus chama, Deus vocaciona. Quando Deus vocaciona, Ele apta aquele que é chamado, que é vocacionado para apacentar e para cuidar das ovelhas. E Pedro estava aqui preocupado com a mocidade, com os jovens, com a juventude, porque essa seria a condição em que alguns poderiam, por causa de não sofrer alguma luta, alguma perseguição, provação, viesse a negar o nome de Jesus, ou apostatar, chama-se apostasia, negar. Então Pedro usa essa expressão: rogo igualmente aos jovens que eles fossem submissos aos mais velhos. É isso que ele diz aqui: rogo pois aos presbíteros que há entre vós, aos jovens que há entre vós, sede submissos aos que são mais velhos. Esses mais velhos que ele está falando aqui seriam os presbíteros, seriam os anciãos, seriam aqueles que tinham maturidade suficiente para ajudá-los a enfrentar aquelas perseguições. No caso aqui seriam os pastores, que lá no finzinho do capítulo 5 ele diz: eu também, referindo-se ao ministério dele, se tratando dele ser um pastor. Então ele diz: rogo igualmente aos jovens que fossem submissos aos que são mais velhos. Diz respeito aos líderes espirituais ou aos pastores da igreja, porque em meio àquelas tribulações, em meio àquelas perseguições, os mais velhos, aqueles que tinham mais maturidade, tinham capacidade de ajudar aqueles jovens, porque por serem imaturos, a eles se firmarem na palavra, se firmarem no evangelho, porque eram muitas as perseguições, e aí eles precisavam de que alguém que tivesse mais experiência, que tivesse sofrido por causa do nome de Jesus, passasse para eles todo aquele apoio, ajuda, força, pudesse fortalecê-los com a palavra. E eles então fossem submissos em relação a respeitarem e a obedecerem os seus líderes, os seus guias, ou seja, os conselheiros, os líderes, os pastores, para que eles não desistissem, mesmo que viessem a sofrer alguma perseguição, mesmo que eles viessem até ser torturados ou mortos, eles não negassem a Cristo. Por isso que ele diz: outro sim, nesse mesmo versículo, outro sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo
aos humildes concede graça. Nós vamos nos deter um pouquinho aqui com essa expressão outro sim. Ele está dizendo, de outra sorte, de outro modo, vocês precisam de ter cuidado em lidar uns com os outros, conviver de tal maneira que vocês se sintam mutuamente ajudados. Mutuamente ajudados. Essa expressão, em outras palavras, não desistam. É que mesmo que eles estivessem sendo acossados, humilhados, perseguidos, maltratados, eles não se deixassem persuadir pelo desânimo, pelo desgaste. Cingir-se de humildade. Isto é, eles deveriam estar sempre se aconselhando, né? E recebendo informações, orientações, e que nem por isso aqueles que passassem para eles essas informações e todos esses conselhos, eles deveriam se sentir arrogantes, orgulhosos, prepotentes, mas nem ser petulantes, mas terem humildade de dizer, eu estou simplesmente ajudando a este jovem, ou aquele irmão, ou aquela família, a vencer essa dificuldade pela qual está passando. Esse era o papel do apóstolo quando fez essa ressalva. Essa expressão cingir-se, de acordo com alguns comentaristas da antiguidade, eles quando se cingiam, eles colocavam como uma espécie de uma faixa na cintura para amarrar aos lombos, porque as vestes da época eram como se fossem batas longas, soltas, frouxas. Isso dificultava um pouco a andar. Então eles tinham que cingir, como a gente usa um cinturão, para que eles ficassem com aquilo mais preso ao seu corpo e eles pudessem se deslocar, se locomover. E quando Pedro usa aqui a expressão cingir-se, é o mesmo que atar aos seus lombos, ao seu corpo, porque era disso que eles precisavam. Como Pedro diz aqui, cingi-vos todos de humildade. Ou seja, a humildade deveria estar atrelada, agarrada, de modo que eles não se deixassem de estar sempre se cingindo de humildade. É esse o sentido aqui que Pedro está falando. Inclusive na época, quando Pedro estava falando isso, e nós vamos ver aqui também Jesus, quando foi lavar os pés dos apóstolos, pelo menos essa expressão era comumente conhecida, porque os escravos da época, eles usavam uma bata que era colocada por cima das suas vestes, quando eles estivessem servindo os escravos, para que desse uma sensação de limpeza, de higiene. Então eles colocavam faziam com que sua bata ficasse cingida, como se fosse um pano, né, diferente, e eles estavam dizendo, eu estou suficientemente asseado para lhe servir. Lembra-se, por isso que quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, diz o texto que ele se cingiu. Lá em João capítulo 13, verso 4, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela e passou a servi-los. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo de humildade. Por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu já disse aqui em outras ocasiões, já falei isso aqui, você que já ouviu, vai ouvir mais uma vez, que quando eu ouço ou vejo uma pessoa batendo no peito e dizendo, o papai aqui é humilde, saia de perto dessa pessoa, corra à distância, porque ele não tem nada de humildade. O humilde é aquele que não sabe que é humilde, ele não se sente convencido que é humilde, pelo contrário, ele às vezes até se sente, estou muito longe de ser humilde, eu preciso ser humilde. Então era isso que Pedro estava tentando passar para aqueles cristãos.
E aliás, eu quero lembrar que Paulo também tinha ele tinha esse mesmo pensamento, ele estava alinhado também. Quando ele escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Temos que fazer esta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã.